Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Estava eu no meu dia a dia, quando entra uma mensagem da NR7 Comunicação. Uma empresa que representa várias empresas para fazer a parte de comunicação. Olha, eu tô com um case legal, com um cara assim. Quando ela me contou o que era, eu bati o olho no perfil e falei, pô, esse tema me é atraente. Aí falei, topo. E foi dureza, né? Que a gente bateu na trave umas 3, 4 vezes até ele chegar aqui. De qualquer forma, está aqui conosco. Você que está nos ouvindo aí, se achar que conhece alguém que tem bala na agulha para vir para o Leadercast, escreva. Vamos lá, leadercast@lucianopires.com.br. Se estiver dentro do nosso escopo aqui, a gente convida e vamos à gravação, tá bom? O programa começa com 3 perguntas, são as únicas que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade, essas 3, tá? Beleza. Seu nome, sua idade e o que você faz? Eu sou Rafael Teixeira, tenho 41 anos e eu empreendo na área de saúde. Eu gosto de falar que sou empreendedor, apesar que hoje em dia está muito comum falar CEO, né? Sim. A gente coloca o nome CEO no cargo, mas eu sou, na verdade, um empreendedor da área da saúde. Sim. O senhor ganha mais, né? Nem sempre. Chief Executive Officer, que coisa bonita. Antigamente era presidente, né? Era presidente, da empresa, né? CEO ficou muito mais. Diretor executivo, aí virou CEO. Nasceu onde? Eu nasci em Campinas, a empresa também nasceu em Campinas. Ah, é? Você mora lá até hoje, você? Moro lá até hoje. Baita cidade, cara. Baita Campinas, cidade, adoro morar lá, fica muito próximo de São Paulo. Sim. E com a rodovia, então, ficou vizinho, né? Ah, é fácil. Já que Campinas, as rodovias viraram ruas, né? Porque ficaram muito cheias, todo mundo utiliza todas as rodovias ali. Sim. Tem um cruzamento de todas. Legal. Você tem irmãos? Tenho uma irmã, a Daniela, que é um pouco mais velha do que eu. Tem 5 anos a mais. Sim. Também trabalha junto com a gente. Uma empresa ainda que preserva uma empresa familiar ainda. O que teu pai e sua mãe fazem? Meu pai e minha mãe, que começaram o negócio junto comigo há mais de 20 anos atrás. Eu ainda tinha lá meus 20 anos. E meu pai era uma pessoa que empreendeu em outras áreas, ele trabalhou, era CLTista, depois que ele foi mandado embora do emprego dele, resolveu trabalhar sozinho, ficar por conta, fez várias coisas, até um varejão ele teve. Acho que foi de lá que eu comecei esse gosto de empreender. Legal. Ajudava lá no varejão, de ficar espanando fruta, cortando frios. E a minha mãe era assistente social. Varejão ou no mercado, então? Era um varejãozinho, eu chamava Varejão da Vila, era de um bairro. Eu chamava um bairro industrial ali. E ele ficou ali por alguns anos, mas é uma coisa bem difícil, né? Um trabalho difícil, é de domingo a domingo, era aquela coisa de ceasa, de madrugada. Ele me levava às vezes, pegava a Kombi, ia lá comprar, que ele queria que eu visse isso. Tive muitos exemplos dele de trabalho, de empreendedorismo. E aí depois, 20 anos atrás, que surgiu a Clínica da Cidade. Minha mãe era uma pessoa da área de parte social, assistente social, e também sem emprego. A gente estava meio que numa pindaíba ali, e surgiu uma oportunidade dela pegar uma consultoria na área de saúde de uma amiga dela, que fazia aquele bico em casa, né? Um home office que não existia. Sim. E ela começou a credenciar médicos para plano de saúde. Então o médico, olha, me formei aqui há pouco tempo, eu quero atender a Unimed, eu não consigo falar com ninguém da Unimed. Você me ajuda? Ela ia fazer todo esse papel, esse trâmite para poder credenciar o médico. Isso começou a ficar um pouco conhecido. E essas empresas, seguradoras de plano de saúde, começou a contratar, que na época a gente chamou de Doctors Consultoria, a fazer credenciamento médico no Brasil inteiro. E eu ia lá junto, vinha junto com meu pai, a gente ia para o norte, nordeste. Vocês eram uma consultoria, então? Era uma consultoria. O cara contrata você, médica, para o médico. A burocracia toda. Isso, a burocracia com o plano de saúde. Só que aí o plano de saúde percebeu que, bom, vocês têm muito conhecimento com o médico, vocês não querem credenciar uma determinada região para mim? Então, assim, eles fecharam um grande pacote ali, um convênio com alguma cidade, com alguma empresa grande. Falava, olha, eu não tenho rede credenciada lá. Vocês fazem o credenciamento para mim? De maneira geral. Aí era hospitais, laboratórios, a gente ia de porta em porta, aguardava dentro do consultório. Sensacional essa história, estou gostando de ver aqui, mas nós vamos chegar lá. Como era o teu apelido quando você era criança? Não, era sempre Rafa. Sempre Rafa ainda. O pessoal ainda costuma falar, chama Rafa. O que o Rafinha queria ser quando crescesse? A gente acho que sempre pensa um pouquinho de tudo, né? Você queria ser um pouco de policial, um pouco de piloto de avião. Aí depois, com o tempo, eu me apaixonei muito pela área de comunicação.
um tio meu que mora aqui em São Paulo, ainda é da área de comunicação, publicitário, e eu achava aquilo demais, né? Ele tinha muito contato com gente conhecida, da área de publicidade, propaganda, e era a minha vontade. Tanto é que eu cheguei a cursar, né? E aí veio a Clínica da Cidade no meio do caminho aí, que a gente teve que empreender junto e seguimos. Eu tô pensando, fazendo minhas contas, que 30 anos atrás, cara, a publicidade no Brasil era o godó, godó. Todo moleque queria ser, né? Né? Estávamos ali 30 anos atrás, isso vai dar 1994. Já tinha passado um bom tempo, já tinha ido o primeiro sutiã ao ar, já tinha ido uma pancada de coisa, mas era aquela coisa brilhante, a molecada queria fazer mesmo, né? Você foi estudar o quê? Eu estudei, na verdade eu fiz rádio e TV, só que isso estava no começo da Clínica da Cidade, porque eu gostava dessa área, queria partir para a área de televisão, de cinema, só que eu vi que não estava fazendo sentido nenhum estar cursando aquilo lá, e a Clínica da Cidade estava ali com seus 2 anos de negócio ali, começando a crescer bastante, e meus pais precisando contar junto comigo ali no trabalho, falavam que eu era o primeiro recepcionista da clínica ali. E eu vi que não tinha mais sentido, mas eu falei assim, mas eu quero fazer ainda alguma coisa que eu consiga ligar pelo menos com a área com que eu estou trabalhando. Não vou fazer medicina, não tem sentido, mas também não queria fazer administração simplesmente. E eu segui no caminho da comunicação e fiz propaganda e marketing. Me formei, mas me ajuda muito hoje. Então é uma área que eu gosto muito, e o que fez a Clínica da Cidade chegar onde chegou também tem um quê da propaganda. Que legal, cara. Quer dizer, você começa a sua vida profissional já com a mente colocada... Quer dizer, a tua vida profissional é toda na Clínica da Cidade. Toda. Fiz umas coisinhas antes, vendi plano de saúde, trabalhei um pouco como web designer, na época do web design, do HTML, aquela coisa de criar, fazer site, fiz alguma coisinha, mas no fim ali o negócio estava crescendo, não tinha sentido nenhum sair daquilo, né? Que meus pais começaram a empreender com quase 50 anos de idade. Então, que legal. Você imagina, né? Começar do zero novamente. E eu estava ali com todo o gás ali para ajudá-los ali naquela empreitada. Você me contando assim, dá a impressão que seu pai e sua mãe foram pioneiros num tipo de coisa que eu não sei bem o que é, nessa transição uma consultoria para a clínica, né? Não tinha ninguém fazendo isso no Brasil, a seguradora já estava acostumada a ter pessoas nas regiões, só chamou vocês porque queria desbravar aquela região? Como é que era? Pergunta boa, porque eu realmente não sei se existiam naquela época, porque como a gente estava credenciando e tinha contato com todas as operadoras, eu acredito que dentro delas ali começou a ter uma indicação de falar assim, bom, tem um pessoal que conhece muito médico e que pode credenciar, porque às vezes quem tinha que fazer isso era próprio colaboradores daquela seguradora, acho que não tinha sentido para eles, ficava caro. Então a gente fechava aquele pacote ali de serviço e falava, onde que é? Tem que credenciar X cidades da Bahia. A gente pegava ônibus, carro, ia e credenciava. Voltava com aquele monte de papel. O que é credenciar, cara? Credenciar o médico para o médico estar apto a atender por aquele plano. Isso eu entendo. Eu estou tentando entender como é que funciona essa lógica. Eu ligo para você e falo assim, tirei um diploma de médico, sei lá, pediatra. Eu gostaria de me cadastrar para trabalhar para as Unimeds da vida e tudo mais, né? É assim que começa. Chega em você uma demanda assim. Isso, indicação do médico. Fala assim, olha, eu conheci vocês, alguns colegas comentaram que você conseguiu credenciá-los aí em alguns planos de saúde, eu preciso atender um plano de saúde. Porque o médico... a Clínica da Cidade tem um conceito muito diferente, mas normalmente na medicina é aquilo. Ou você vai atendendo por um plano de saúde, no seu consultório particular, ou você vai atender para alguém que tem plano de saúde dentro de uma clínica, ou você vai atender o SUS. Não tinha outra alternativa. Então o médico, ele tinha às vezes muita dificuldade de se credenciar naquele plano de saúde, que é onde ele ia tirar o ganha-pão dele, né? Para ele começar a ter o atendimento médico dele. Para ele estar dentro daquele livrinho que você buscava lá, referência de um especialista para você ligar. Então, o que é essa dificuldade, cara? Porque você está falando uma coisa que para mim me deu um nó na cabeça, porque se eu sou dono de uma empresa de plano de saúde, de uma Unimed da vida, tudo que eu quero é ter a maior quantidade de médico possível. Então deveria ser a coisa mais fácil do mundo cadastrar um médico assim. Você está dizendo para mim que não era bem assim, que era difícil de ser feito? Era mais difícil. A quantidade de médicos que a gente tem hoje, para o que tinha no passado também, era muito diferente. Imagino, sim. Mas assim, o acesso Por que era difícil o acesso?
Não tem um lugar que o médico entra lá, preenche um formulário e fala, quero... Não, naquela época não, né? Naquela época ainda a gente levava guia de papel, né? Então era tudo preenchido, preenchido à mão. A gente levava o formulário dele de intenção. Você fazia uma auditoria? Você fazia uma auditoria no cara? Tinha que ter toda a documentação dele, recolher toda aquela documentação. Então a gente fazia todo esse trabalho, essa parte burocrática, por credenciamento. Mas isso também para hospitais, então tinha que negociar a tabela que atendeu era MB 92, enfim, para poder chegar naqueles valores. Foi daí que surgiu essa ideia da clínica da cidade. Sim. Quer dizer, vocês deixa eu ver se eu consigo entender. Então vocês eram uma consultoria, estavam prestando um serviço para as Unimedes da vida, e aí você deixa de ser prestador de serviço para criar um concorrente aos hospitais que você estava credenciando. É por aí? Mais ou menos. Na verdade, o serviço na época tinha acabado. Era limitado, né? De certa forma, a quantidade que a gente tem de planos de saúde, de seguradoras, de nível nacional, para poder fazer credenciamento, era limitado. Acabou se limitando. Então, isso que estava dando certo acabou diminuindo muito esse número, essa quantidade de trabalho que a gente tinha. E aí, meus pais falaram assim, bom, a gente precisa fazer outra coisa, né? Já foi o varejão, agora é isso, e agora o que a gente faz? Sim. Com esse conhecimento da área médica e com o conhecimento que a gente tinha de visitar as cidades, entender esse processo de negociação do médico com o plano de saúde, que era o quê? Todo mundo sabe hoje que normalmente o plano de saúde paga um valor baixo na consulta, né, para o médico. E a gente percebia... O médico mostrou para mim, eu falei, não. E tem convênios ainda muito mais baixos, enfim. E era aquela coisa que a gente aguardava dentro de uma recepção, aguardando o médico poder atender a gente para poder fazer aquele credenciamento, e a gente via que estava cheio de gente de plano de saúde, mas tinha um ou outro particular que era exorbitante o valor que ele cobrava. E não fazia sentido para a gente aquilo, né? Mas como é que pode, né? Ele está recebendo, vamos dizer assim, naquela época, R$30 pela consulta, ele está cobrando 150 no particular, por que ele não atende pelo mesmo preço? E foi que surgiu a ideia da gente abrir a clínica da cidade em Campinas, fundar a clínica com esse conceito dos médicos que a gente já tinha conhecimento, que conheciam bastante na região, que a gente tinha feito credenciamento, conhecia todos os médicos da região de Campinas. A gente então foi chamando um a um, falando assim, você tem interesse em atender com a gente particular, mas com o preço próximo do plano de saúde, até pago melhor para você do que o plano de saúde, mas você vai atender só particular. Como a gente tinha vários médicos já, amigos nossos na época, vários aceitaram esse desafio de atender o particular a preço acessível. E na época a gente entendeu o quê? Bom, mas para ser acessível, para atender uma população que não tem plano de saúde, tem que ir para a periferia. É uma coisa que a gente, na verdade, se enganou, e hoje a gente está nos principais pontos de cidade, no fácil acesso, não precisa ser na periferia. O drive de vocês, no primeiro momento, era econômico, então? Era eu conseguir tornar acessível... Exato. O atendimento médico para quem não tem plano de saúde. Para quem não tem plano de saúde. Ok. É uma boa, uma excelente sacada aí, né? Deixa eu especular você. Vai até onde você pode ir, tá? Tá. Consegue não. Vá até onde você pode ir. Quando você sentir que entrou num terreno minado aí, você... Opa, peraí, né? Deixa eu comentar com você essa história de que o plano paga muito pouco para o médico. Outro dia, eu conversando com o médico, o cara mostrou para mim, cara, é ridículo. Ele falou que além de ser baixo, isso aqui não tem correção há sei lá quanto tempo, né? Ao mesmo tempo, eu tenho um plano de saúde e eu tomo uma porrada todo ano, cara. É 12, 15, 20, 25%. Todo ano vem um aumento que não tem pé nem cabeça e eu sou obrigado a engolir o aumento. Enorme, né, que é terrível. Eu diria para você que a principal despesa que a minha empresinha minúscula que tem hoje em dia é plano de saúde. Primeiro é plano de saúde. Depois vem o aluguel, essa coisa toda, né? Isso incomoda todo mundo. O médico fica incomodado de ganhar tão pouco. O paciente vai frequentar um médico desse, sabe que aquilo é quase que uma maquininha, 15 minutos de atendimento, o cara não põe a mão em mim, olha pra mim, diz que eu tô com uma virose, me dá um negócio, manda embora pra casa. E, quer dizer, ele finge que me atende, eu finjo que sou atendido, o plano de saúde finge que paga, ele finge que recebe, e no final das contas é uma merda, cara. Né? É um negócio que não funciona, não tem funcionado. Não tem funcionado. Sim. E por que é assim, cara? Olha, é um mercado que ele já é antigo do plano de saúde, na verdade, nunca teve esse atendimento particular. Poucas pessoas puderam se consultar particular, né? Quantas pessoas conhecem que realmente faz uma consulta particular? A gente conseguiu realmente popularizar o atendimento particular
com o médico. E o médico também percebeu que se ele ficar dependendo daquele plano de saúde, ele está perdido com aquilo. Então, está tendo uma desbandada, né? Cada dia mais difícil. Mas o convênio também não quer credenciar, né? Porque ele precisa limitar a rede credenciada dele. Ele não pode dar fácil acesso para você. Por quê? Porque você vai usar à vontade, né? O plano de saúde, do modelo que ele está hoje, dessa coisa do à vontade, a conta não fecha. É a mesma coisa de um seguro de carro, que se todo mundo bater o carro, a seguradora quebra. Sim. Tanto que você vê o número, neste ano, no ano passado, subiu demais o número de usuários que utilizaram, né, o plano de saúde e que acaba trazendo prejuízo para essas operadoras. Né? Então, eles precisam limitar, e eles limitam. A gente sabe que eles limitam. Essa dificuldade de você ser atendido, apesar também que o brasileiro não sabe bem usar um plano de saúde e falar aquela coisa, se eu estou pagando eu vou, às vezes não precisava ir, às vezes não era no hospital o atendimento é mais caro, então é um negócio que ele tem que mudar. Eu acho que a Clínica da Cidade é o primeiro passo para essa mudança, que é uma clínica que vai atender esse atendimento primário, essa consulta e exame que a pessoa precisa para resolver o problema dela, de dia a dia. Que é uma iniciativa da sociedade civil. Você é um representante da sociedade civil. Exato. Como um empreendedor. Que também sentia na pele. Sim. Né? Porque eu utilizava o SUS. Na época eu sei quanto era difícil. E às vezes era o quê? Poxa, eu tô com uma dor de garganta, eu tô com alguma coisa que eu tô querendo me curar, me tratar. Só que você vai onde? Você vai no hospital também. Aí o hospital onde tem que tratar de fato as pessoas que estão precisando, ele não consegue. Porque está ocupado. Exato. Sim. E eu não sou... Ninguém hoje da Clínica da Cidade critica o SUS. Eu acho que ele tem um papel fundamental, mas é insuficiente, é impossível. Impossível atender a camada da população, que hoje é em torno de 75% teria que ser atendido pelo SUS, né? Que hoje 25% da população que tem plano de saúde. E tem através de empresa, porque no particular a gente sabe, né, o quanto é difícil você pagar um convênio pessoa física. Sim. Eles não querem também fazer o convênio pessoa física, porque é extremamente regulado, né? Sim. Já via PJ, a gente sabe que se ele quiser te cortar, se não prejuízo, ele te corta, procura outro. Sim. Então é muito difícil. E a Clínica da Cidade, o que acontece hoje? A gente acaba atendendo gente de plano de saúde, que não vai lá utilizar o plano de saúde, mas aproveita que tem essa consulta, esse exame com rapidez, e às vezes vai e pede um recibo de reembolso depois para o convênio, porque o valor da consulta nossa é bastante acessível. Se o plano de saúde paga 100 para o médico, quanto paga a Clínica da Cidade? A base 100? 150, 130? A Clínica da Cidade, ela paga acima do que o plano de saúde paga normalmente. Sim. Normalmente. Sim. Óbvio que tem algumas seguradoras, alguma coisa mais específica que pagam um pouco mais, dependendo da especialidade. A gente também tem uma diferenciação desse repasse, né, para o médico de especialidades, mas é uma remuneração que a gente paga bem adequada para o médico. E a gente fala que é um negócio que é para o médico também, que como hoje não consegue se credenciar no plano de saúde, ele tem um consultório grátis. Sim. Um consultório free na Clínica da Cidade. Você não é médico, seu pai não é médico, também, sua mãe não é médica, nenhum dos três é médico. E se meteram a criar um negócio onde reúne médicos ali, né? Eu vou fazer uma pergunta a você, que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu não posso me furtar a fazer, que faço para todo mundo aqui, né? Como é que foi o plano de negócio que vocês bolaram antes de começar a Clínica da Cidade? Hoje, obviamente, a gente é uma franquia e a gente tem plano de negócio, né? Tem que apresentar um plano de negócio. Não tinha plano de negócio. É por isso que eu falo que eu sou empreendedor, né? Empreendedor é aquilo lá, é iniciativa, é acabativa, você tem que ir lá e fazer, porque tem que ser feito. Sabe por que eu te disse que eu já sabia a tua resposta? Porque eu faço essa pergunta para 100 caras que sentarem aqui, 99 dizem o que você falou. Que plano, nada, cara. Negócio não, tem que vamos dar certo, fazer pronto. E vamos sair fazendo, né? Vocês seguiram algum modelo? Tinha algum modelo que vocês olharam e falaram, é aquilo que nós vamos replicar aqui? Não muito modelo, assim, tinha já, a gente já viu que já estava surgindo alguns conceitos de clínicas populares, que aliás é um conceito que as pessoas conhecem como clínica popular, que a gente nunca se denominou, que a intenção nunca foi ser popular. Sim. É o preço popular, não, é o acessível, é o justo. Então ela nunca teve o nome como clínica popular. Então a Clínica da Cidade, embaixo dela, nosso logotipo, está escrito Medicina Acessível. Legal. Antes era saúde ao alcance de todos. A ideia sempre foi essa. E então era uma coisa que a gente foi sentindo. Tanto que a primeira especialidade que a gente teve foi de um oftalmologista, que era um colega que a gente fazia o credenciamento para ele, que ele emprestou o equipamento dele oftalmológico para a gente. Falou, não, estou com um equipamento meu que está parado lá, estava numa outra clínica, eu vou emprestar para vocês.
Eu falei, doutor, mas aí eu só precisar de outro oftalmo para atender também. Ah, você tem que dar um percentual para mim. E foi. Então, no primeiro dia, como a gente não tinha muito conhecimento, era a primeira consulta do oftalmologista, ele chegou e falou assim, cadê o colírio X? Que colírio? Não, porque eu preciso aqui dilatar a pupila do paciente. A gente esperou dar uma entrada no caixa, porque a gente estava realmente zerado. Entrou, deu a entradinha no caixa, a gente correu para a farmácia para comprar esse colírio aí, né? E aí foi aprendendo com o tempo. Eu entrevistei aqui o Edrey Momo. O Edrey tem, acho que, 5 ou 6 restaurantes em São Paulo e é o dono daquela pizzaria 1900, que é famosa, né? E ele conta a história, o pai dele era maestro, não sei o quê, não sabiam nada de pizzaria, montaram uma pizzaria legal, a primeira 1900, e no dia da inauguração eles tinham comprado acho que 3 kg de farinha. O pessoal começou a entrar, você vai correndo, né? Primeira rodada acabou a farinha. E falou, cara, o negócio era tão maluco que a gente não tinha ideia do quanto consumia as coisas, né? Mas quando vocês definem, então, de quem foi a visão, quem teve a visão de um lugar com consultórios, com os médicos agregados ali, o modelinho do que viria a ser Eu acho que foi em conjunto, foi meu pai e minha mãe tinha essa visão, eles estavam trabalhando junto com o credenciamento e a visão de que tinha que ir para a periferia. E eu lembro quando a gente foi procurar um imóvel, a gente estava tentando entender, poxa, onde que a gente vai, né? Que tipo de imóvel que tem que ser esse daí? Pra você ver que loucura, né? A gente não imaginava o que precisaria da Anvisa, se a Anvisa ia aprovar aquilo ou não, se tem escada, se não tem, a gente não sabia nada. Vamos procurar um imóvel. E... você que está nos ouvindo aqui, né? Você está entendendo o que acontece antes da franquia. Hoje, quando você chega numa franquia, tá tudo isso resolvido, né? Os caras que inventaram a franquia tiveram esse perrengue que vocês tiveram lá. E às vezes a pessoa não tem essa noção, porque quando ela vem com a franquia e já entrega aquilo tudo pronto, ela não sabe que para ter aquilo, ela levaria anos. Sim. Né? Então o que ela vai ter que fazer depois, agora é gerir, né? Sim. É fazer o negócio funcionar. Sim. É gerir as pessoas. Mas vocês desbravaram, né? Desbravamos. Eu te cortei. Não, então aí a gente foi entendendo que tinha que ser na periferia, que a gente entendeu que não havia essa necessidade. E na época eu lembro que meus pais olharam, tinha uma antiga bicicletaria ali num local ali, mas era pequeno. E na cabeça eles assim, dá para colocar aqui 2 consultórios, né? Na minha cabeça eu falei assim, mas 2? É pouco, né? Como que a gente vai fazer? É 2 consultórios, né? Acho que era meu já, né? Ficava olhando, falei, que a gente vai pôr uma recepção aqui, né? Cadeira, né? Meio apertada e tal. E aí a gente foi olhar um segundo imóvel que era grande, que tinha sido uma agência do Correio, que tinha uma escola na parte de baixo, uma escola infantil na parte de baixo, e tinha uma rampinha para esse primeiro andar ali, que foi esse local que a gente alocou e que hoje é um imóvel nosso. E que estamos com a primeira unidade nossa até hoje no mesmo lugar. Legal. E olhou aquilo grande lá e meu pai, não, mas o aluguel é alto, não sei o que, vai ficar caro. E eu falei, não, mas vamos, vai dar certo. Aqui que é o lugar, tá melhor, tá aparecendo. Que idade você tinha? Eu tinha 20 anos. Puta do irresponsável. Não, desculpa, 20 anos a gente inaugurou, né? 19 anos, 18 para 19 anos. Irresponsável, cara. Falando, mas olha que legal que você tá contando. Quer dizer, os dois experientes, né? Os senhores de meia idade, né? Mas com medo, né? Com medo. E vem um moleque responsável e a coisa acontece, né? E a coisa acontece. Isso quando a gente discute esse negócio de gerações trabalhando em conjunto, né? Esse é um exemplo fundamental, cara. Pô, tem uma turma mais velha que tem a sabedoria, que já tomou porrada, que já sabe das coisas, mas ela talvez não tenha essa gana que o moleque tem. O moleque, por não saber que não dava, ele vai e mete a... Quando isso acontece com vocês, olha que legal, né? Você com o teu ímpeto chega lá, contamina os dois e a juventude faz o negócio. Aí eles topam a parada, assumem. Aí a gente assumiu aquele imóvel que tinha. Não existia nenhum trabalho de projeção do tipo, vamos ter que ganhar X para poder pagar. Não tinha nada disso. É muito engraçado. Não tinha. Tanto é que assim, a gente foi realmente entendendo essa questão de, tem que trabalhar, tem que ver a parte financeira, tem que fazer um plano de negócio, imaginar tudo que a gente coloca, tem que ter um porquê, o custo daquilo, quando ele vai se pagar. Mas empreendedor é empreendedor, ele vai no faro, sente, né? Meu pai sempre foi um cara também que fala assim, bom, tem um aparelho tal, X, vamos colocar que isso aqui vai fazer X exames, não sei o que, paga rapidinho e vai. Não tem essa de
de um BP para o negócio acontecer. Obviamente que a gente sabe o quanto é importante isso, quanto é importante, até porque quando a gente tem franquia, a gente tem que zelar pelo dinheiro daquele investidor, aquele franqueado, e para ele ter a condição de manter aquilo lá, até por mais tempo, que eu não sei se ele vai gerir como eu geria. Mas, cara, sentado em cima da experiência é muito fácil isso, né? Você hoje em dia, cara, bate o olho e você já sabe se o cara serve para o teu negócio ou não. Naquela época, isso que me deixa fascinado, né? Alguém ter esse sonho, montar o treco sem ter a menor ideia se ia dar certo ou não. Quer dizer, se vocês hoje em dia fossem fazer de novo, sabendo o que você conhece hoje, se você fosse fazer outra vez, vocês não iriam na periferia? Vocês iriam fazer outra coisa, de outro tamanho, em outro lugar? Eu acho... Não, a periferia ela é muito interessante, tanto que para os nossos franqueados a gente pede para olhar também esses bairros mais populosos, só que a gente vê que não tinha necessidade, porque quando o negócio foi crescendo, a gente começou a atender muita gente que era fora daquela periferia, só que tinha receio de ir, então a gente entendia muito pouco. Tudo bem que ali onde a gente está, que é essa região chamada Ouro Verde, né, em Campinas, ela é uma região muito grande, com mais de... acho que tem mais de 300 mil habitantes naquela região ali. Então, pra gente ali já era o suficiente para o atendimento de uma clínica. Só que a gente via que a gente atendia pessoas que falavam assim, não, eu vim de Campinas. E falava, mas é Campinas aqui. Então você vê que tinha aquela coisa de falar assim, não está em Campinas. Sim. E tanto é que depois na expansão, que eu entendi que a gente tinha que sair de lá, que tinha que fazer o negócio crescer, meu pai muito preocupado com aquela coisa de ficar quieto, a gente tá ganhando dinheiro aqui, vamos ficar aqui, tá bom, não tem concorrência. Ele falou, não, mas a gente precisa atender, né? A gente precisa atender mais pessoas. As pessoas estão vindo aqui, as pessoas têm medo de vir para cá, muitos não vêm. A gente fala, pô, bem que podia ter em outro lugar, em tal lugar. Mas foi lá onde a gente cresceu. Que tamanho chegou lá? Quando foi que bateu no teto aquilo? Vocês perceberam que não tem mais demanda? Dá para... Bateu eu digo que bateu no meu teto, né? Porque meus pais começaram com 50 anos de idade e não tinha talvez uma ambição, interesse em crescer aquilo. Só que eu comecei a acompanhar nas redes sociais, na TV, que começou a ter o boom da clínica popular. Sabe a paleta mexicana? Sim. Começou a ter, falando conceito de clínica popular. E a gente, por que clínica popular? Clínica popular? Porque não tinha essa coisa na nossa cabeça. Não tinha uma clínica particular com preço acessível. Acabou. E eu comecei a ver isso e estava me incomodando. E aí eu falei, bom, mas eu tô novo ainda, meus pais tudo bem. Eu falei assim, ó, se vocês não quiserem, eu vou. Eu quero abrir uma nova unidade. E eu fiz questão de abrir a segunda unidade bem no coração da área médica de Campinas, uma esquina de uma avenida conhecida de Campinas, para falar assim, não, isso aqui não é um conceito, um negócio para periferia, é um conceito que é para o Brasil todo, para todo mundo. E antes do primeiro ano dessa segunda operação, a gente já estava faturando 70% do que faturava uma unidade que tinha, acho que 13, 14 anos na época. Então a gente ficou muito tempo ali acomodado, aprendeu muito, mas aquilo lá estava legal, estava bom, estava em família, mas aquilo já estava me incomodando, né? E eu já formado em propaganda, eu falei, bom, eu quero expandir. Eu era o cara que fazia lá o site, aí tem rede social, comecei a cuidar de rede social, fazer aquela coisa acontecer. E estava incomodado com aquilo de, pô, é uma unidade. E obviamente ainda não tinha aquela intenção de franquia, mas eu achava a franquia uma coisa extraordinária, né? O ápice do empreendedorismo você conseguir franquear o seu negócio. Mas até então ainda eu estava um pouco caminhando ali, tateando, que meu pai é aquela pessoa que me ensinou do barriga no balcão, aquele exemplo de estar ali presente, presente que a coisa acontece. E eu usava muita expressão, eu falava assim, mas caramba, imagina, hein, pai, imagina o dono da Casa Bahia, o que ele ia fazer se ele pensasse como você, hein? Aí ele dá talvez risada, um dia ele tenha pensado, talvez um dia ele tenha pensado no comecinho, né? Sim, pode ser. E eu falei, não, a gente precisa expandir, não posso ficar só aqui no balcão, tem que fazer a coisa funcionar sozinha, pra gente fazer esse negócio crescer. E eu fui também um pouquinho através do medo, né? Falei assim, porque vai chegar gente aí, daqui a pouco tem gente grande aí entrando no negócio, quem tem que crescer é a gente. E a minha mãe era mais incentivadora, falava assim, não, concordo com você, procura um ponto, vamos ver alguma coisa. E aí foi crescendo o negócio. Você tem dois tipos de clientes, né? Porque eu considero o médico que está lá atendendo vocês, de certa forma é teu cliente. Ele deve estar alocando o local de alguma forma. Ele não loca, para ele ele ganha um percentual, ele ganha percentual do que fatura ali. Tá. Isso. Mas ele chega lá, ele tem que ter toda a condição de atendimento, tem que estar muito bem preparado, tem que ter todo
tem que ter o colírio para pisar no fogo. Ele tem que ter toda a estrutura pronta. Nesse momento ele passa a ser seu cliente, né? Sim. Ele é teu cliente também, né? E ao mesmo tempo que ele é teu cliente, você depende dessa mão de obra desesperadamente. Que se não tiver o oftalmo lá, não tem atendimento, né? Como é que você faz para ter esse processo de seleção? Esse teu RH é muito interessante, né? Você tem um RH da gestão do local ali, com acho que toda a parte de infra que você tem ali, tem um RH, e tem um outro RH que é esses médicos que estão indo lá, estão satisfeitos ou não estão, né? Então, como é que você fez? Você separou essas duas coisas? Como é que você encara esses dois públicos? Então, ele não, a gente fala até que ele é um cliente, porque a gente oferece realmente para ele um serviço que ele não teria. Então, a gente fala muito, é um consultório particular, sem custo. Então, a gente fala que o médico chega, tem ar-condicionado ligado, o computador dele, laptop, ele está aberto, a agenda está cheia, ele tem toda a estrutura de uma clínica, com as consultoras de saúde, um gerente, uma gerente, toda a equipe de exames, de laboratório pronto. Ele simplesmente fazer o atendimento dele. Antes a gente falava que ele tinha que trazer só o carimbo dele. Sim. E a caneta. E hoje nem isso, mas ele precisa, que está tudo online. Tá tudo online, Então hoje ele não traz nada, né? O que a gente fala assim, doutor, traz seu jaleco. E vem focado. Vem focado, vem para atender e fazer o que você sabe fazer. Então para a gente sempre teve uma facilidade, porque a gente entrega realmente uma boa demanda para o médico. É um preço acessível da consulta, mas o médico tem uma demanda no volume, para ele é muito compensador. Então para ele já é algo que ele tem interesse em participar, ele tem interesse em atender. Sim. Antes era um pouquinho mais difícil de explicar o conceito, né? Porque até mesmo na área médica, o médico, entre um outro colega lá, criticava, queria falar mal da clínica da cidade. Pô, isso é porcaria, pô, barato demais, ou não confia. E aí eu lembro que tinha os médicos, os colegas nossos, falaram assim, pô, doutor, fulano falou mal da gente. Como é que é? Pera aí, vou ligar para ele. Ô colega, tudo bem? É aqui, fulano de tal. Você está falando mal da gente? Você sabia que eu atendo aqui? Ô doutor, que isso, imagina, não falei não. E a gente foi quebrando esse preconceito desse negócio, que hoje já está obviamente muito mais claro para os médicos. Isso para o médico hoje é muito interessante isso. E a gente também dá esse suporte, esse auxílio com o nosso franqueado, para ele também aprender a contratar o médico. Como contratar, como que é feito todo esse processo, como ele divulga isso, aonde ele vai atrás para trazer esse médico. Mas hoje a facilidade é muito maior. Já está com o nome feito. E porque também tem uma quantidade de médicos maior, né? Sim. Tanto é que tem essa briga aí de não deixar um monte de faculdade de medicina abrir, e abriu muita faculdade de medicina. Sim. Mas hoje é uma coisa muito mais fácil. Antes era um pouco mais difícil. Tanto é que na época era difícil a gente trazer um médico que era muito conceituado, aquela coisa que ele já veio com aquela coisa antiga que ele tinha o consultório dele, do atender o plano de saúde. Aí você falava para ele, doutor, vou pagar X por consulta. Mas X, por exemplo, eu recebo R$10 a mais pelo tal convênio. Aí a gente tinha que chegar e falar, vamos fazer uma conta? Esses R$10 paga o seu custo? Você tem uma estrutura, né? Quanto que é de aluguel? Quanto que é da sua secretária, da sua internet, água, luz, telefone? Aqui é de graça. Aqui você recebe limpo. É o seu repasse, é o seu valor. Então era difícil de explicar esse conceito. Hoje está muito claro. Hoje os médicos já compreendem bastante isso. Uma estrutura que vocês montam lá, a Anvisa de alguma forma está lá em cima de vocês? Tá? Sim, a gente Você tem que se cadastrar, você tem que ter é regulado. Sim, quer dizer, eu não sei como dizer isso, né? Eu entendo um hospital. Quando eu falo uma clínica para atendimento, que normalmente quando eu vou um consultório? Um consultório de um prédio aqui, que você fala, mas isso é um consultório de um prédio, não tem segredo nenhum aqui, né? Não é um hospital, é um pequeno consultório, né? Nem sei se esse consultório tem que ser inspecionado pela Anvisa, não sei. Não sei como é que funciona, a menor ideia, né? No teu caso, quer dizer, quando você vai juntar uma série de consultórios ali, você vai receber uma visita do órgão, tem que ter isso, a gente é totalmente regulado, a Anvisa é uma agência muito séria e que é realmente muito rigorosa para você abrir um estabelecimento de saúde. Então você tem que ter os quinais, tem que ter tudo correto para você poder abrir uma clínica. E uma clínica acaba sendo um pouquinho mais chato do que um próprio consultório. Então a gente tem a gente dá o suporte para o nosso franqueado, inclusive na parte arquitetônica, que cada vez existe uma regra nova, cada vez a Anvisa vem com uma nova determinação. Aí é o corredor, aí é a porta, esse porta abre para um lado, abre para o outro, você tem que ter barra, você tem que ter banheiro para
PCD, Sim. agora tem também para customizado, e você vai tendo que adaptar, mas é bastante regulado e a gente dá todo esse suporte para o franqueado abrir uma unidade em perfeitas condições, com alvará de funcionamento para atender. O teu negócio é um conjunto de consultórios, é isso? A clínica, ela é um conjunto de consultórios. Então, isso que eu ia te perguntar. Um centro médico. Isso, o que uma clínica tem que um consultório não tem? Ela faz alguma coisa além de simplesmente ter vários consultórios? Faz exames, a gente tem coleta de laboratório, posto de coleta, todas as unidades nossas têm um posto de coleta, a gente faz a coleta dos exames de laboratório. Nós temos um parceiro de nível nacional que faz pega essa coleta e faz a análise. Mas a gente tem também ultrassonografia, tem os exames oftalmológicos, exames cardiológicos. A gente vai adaptando também de acordo com cada região, com que esse franqueado tem interesse em abrir. Ele não necessariamente precisa abrir com tudo, mas com o tempo ele vai agregando mais serviços. Então é um centro médico. Né? Essa clínica é um centro médico com consultas e exames de diversas especialidades. É uma policlínica, antes chamava muito de policlínica, né? Uma clínica de diversas especialidades. Cara, esse negócio não é barato não, né? Olha, hoje a gente fala que para investir numa clínica nossa, gira em torno de 700 a 1 milhão de reais para poder abrir. Então, como a gente fala de um imóvel grande, então não dá para você, de fato, conseguir mensurar o que vai em obra, né? Como a gente fala, a gente tem a Anvisa. Sim. E ela... então, assim, se tiver uma rampinha de X, um degrau a mais, um a menos, um ângulo a mais, um a menos, você tem que reformar o imóvel, não pode ter algumas colunas, o corredor tem que ter uma metragem correta, abertura das portas. Então, normalmente, a gente gosta de pegar aquele imóvel um salão, sabe aquele salão aberto, pronto para desenhar, e a gente monta do zero uma clínica ali. Então, aí o investimento ele fica aproximado nisso. Sim. E uma clínica tem o tamanho padrão que você falou? Tem uma média, né? A gente tem uns 3 modelos de clínica, mas a maioria está abrindo aquele modelo médio hoje em torno de 5 a 6 consultórios. Mas eu tenho unidades com 12 consultórios, com 6, com 8. E com que especialidade? Tem também uma definição? Aí diversas especialidades. Obviamente, dependendo da região, talvez ele tenha uma dificuldade em algum especialista que possa não ter numa região que seja muito afastada. Então, mas em média caso, tem um... No teu caso, você montou um restaurante. Sem arroz e feijão não tem como fazer um restaurante. Não, aí não. Arroz e feijão tem que ter. Sim, o que é o arroz e feijão? Arroz e feijão é o clínico, é o cardiologista. O clínico geral? Um cardio. Um gineco, é o oftalmologista, o ortopedista. É isso que eu te falo, ortopedista que deve ser mais trabalhado. Isso. E dermatologia, e hoje, agora, depois da pandemia, a gente tem uma quantidade enorme de consultas de psiquiatria, que não tinha quase nada. Eu ia chegar, eu queria chegar aí. Vou aproveitar o embalo que você me deu. Vamos falar de pandemia. Quando nasceu a primeira clínica da cidade? Que ano foi? Foi em 2003. 2003. Quando chega em 2020, que tamanho vocês eram? Em 2020 nós éramos ainda relativamente pequenos, porque a franquia começou em 2018. Tá. Fim de 17 de 2018 janeiro de 2018 estava inaugurada a primeira franquia. E a gente foi muito devagar, aquele conceito de vamos com o pessoal mais próximo daqui, pessoas que já conheciam a gente, familiar e tal, vai construindo aquela coisa ao redor. E ao mesmo tempo aprendendo a franquear. Que eu falo que quando você é uma franqueadora, você virou uma empresa de conhecimento, cara. De conhecimento, né? Conhecimento. Então assim, peraí, eu preciso agora ensinar, né? Sim. Mas eu sei fazer, né? Como que eu ensino? Nem sempre saber fazer consegue ensinar, né? Sim. Então pra gente ficou aquele susto, porque a gente fez contratou uma consultoria para poder ver a viabilidade do negócio. Aí tinha um business plan para entender se aquilo tinha sentido ou não, como que ia ser pro franqueado que ia montar a unidade dele. Aliás, na época tinha sido feito no BP de acordo com uma unidade minha. Eu falei, não tem sentido isso. Quem disse que o franqueado vai crescer assim, né? Não, preciso dar uma estimativa um pouco mais para baixo, né? Eu prefiro o cara surpreso que está ganhando dinheiro do que ele falar para mim que não ganha dinheiro. Então a gente foi adequando, porque não tinha sentido pegar uma unidade que tinha 15 anos e fazer um BP de crescimento dela e falar assim, essa franqueado dentro de 5 anos vai atingir o faturamento que eu tenho em uma unidade de 15. Não tem sentido. Então a gente foi alterando isso aí, recebi aquela papelada de coisa. Falei, bom, mas e aí? Como que eu dou consultoria pro cara? Como que eu vou escolher ponto com ele? Como que eu vou... E os móveis? E eu sou uma pessoa muito detalhista,
pouco ansioso. Penso um pouquinho à frente, falei, mas caramba, como que eu vou... Que móvel que vai utilizar? Como que vai ser o padrão disso? Você estava entrando em outro business, cara. Total. Você tinha saído do outro business e entrando num outro total, completamente diferente. Totalmente diferente. Naquela época a gente tinha acabado de abrir a terceira unidade e abrimos a primeira franquia junto com a terceira unidade. Eu fui lá montar o franqueado, pôr a televisão dele, entender como é fazer. E naquilo eu estava me consumindo, eu falei, meu Deus, como é que eu faço isso? Como que vai ser? Aí eu entendi, poxa, que o sistema meu não está legal, vou ter que mudar de sistema, porque tem que ser um sistema que eu vou conseguir ver todas as unidades, eu ter acesso a ele, conseguir controlar o faturamento dele. E isso ninguém te ensina, né? Então você tem que ralar aí para entender. E os primeiros franqueados acabam sofrendo junto com você ali para aprender o negócio da melhor maneira possível. Então foi muito difícil para entender na época como que a gente vai padronizar e de que maneira que a gente vai trabalhar. Foi uma loucura. E aí a gente... Você decolando a franquia? A gente decolou a franquia perto da pandemia, quando foi 19 a gente tinha 6 unidades. E eu estava ficando louco com 6 unidades. Porque... Você estava envolvido até o pescoço. E para mim estava louco aquilo lá, já não conseguia nem olhar para as próprias ali, mas as próprias estavam andando. E eu falei, poxa, mas essa cinema está me dando trabalho demais, é muita demanda e é muita coisa para arrumar. E eu preciso fazer muito manual, porque tudo que eu via que não estava... não pode acontecer mais isso daqui, vamos fazer um manual para isso. Sim. Acontecer outra coisa, fazer um manual para aquilo. Aí você vai começando, né? Começa a criar aquele monte de coisa, por isso que a franquia tem esse lado muito bacana, que tudo já aconteceu, né? E se vai acontecer, a gente tem unidade própria, a gente sabe o que vai acontecer. E aí, quando chegou a pandemia, que foi um susto muito grande pra gente, só que aí que eu também fui entender que a gente era um serviço essencial, até então, na minha cabeça não era uma coisa, era um serviço essencial, né? Olha que besteira. E começaram a falar serviço essencial, eu falei, mas a gente é essencial, né? E aí, não, clínicas e tal, vão poder continuar atendendo, trabalhando, mas os consultórios particulares, a maioria fechou. O plano de saúde ganha muito dinheiro porque ele só cobrava e não atendia mais ninguém naquela consulta e exame, né? Era só no hospital. E a gente aberto. E começou a aparecer muita gente interessada no modelo de negócio, por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Porque viam clínicas abertas, né? Como é que ela bateu em vocês lá? Quando começa a pintar, porque você estava no meio dos médicos, né? Sim. Eu me lembro que na época a discussão aqui era o seguinte, bom, cara, mas só 15 dias aí, daqui 15 dias passou. Da outra vez foi assim também, 20 dias depois estava tudo certo. Né? Não vou mandar ninguém embora, né? Segura as pontas aqui. Vou voltar para o exemplo que eu te dei do Éder, meu amigo que estava aqui, né? 5 restaurantes, cara. Fecha o restaurante, não, segura a turma lá, cara. Um mês depois o cara não tinha grana para pagar nem luz, né? E aí teve que começar a demitir cara que trabalhava com ele há 25 anos, né? Como é que isso pegou vocês lá? Pra gente, a gente teve um volume de atendimento altíssimo. A clínica, ela virou... eu passei no shopping. Sim. Praticamente virou a clínica. Então era uma desculpa das pessoas irem também saírem de casa, acompanhar. Até que a gente falou assim, gente, não venha com acompanhante, até para você se resguardar. A gente fez questão na época de fazer o quê para continuar atendendo? A gente falou assim, olha, quem está com sintomas de Covid precisa ir no hospital, não é na clínica. A clínica a gente quer continuar dando o atendimento que as pessoas precisam das doenças delas corriqueiras e que não parar de existir, que precisavam se cuidar. Então a gente ficou aberto e atendendo muito. Então foi um crescimento assim gigantesco, tanto em faturamento das unidades, quanto de interessados em franquia. Onde a gente teve um boom de crescimento aí de franqueados também, abrindo isso, fazendo isso acontecer na pandemia. Então pra gente sim, eu não fiquei em casa, não teve... Pandemia para mim, eu trabalhei loucamente, todo mundo trabalhou muito. Foi bom para vocês? Foi excelente para vocês? Foi, com o negócio em si foi bom. Né? Apesar que foi muito difícil, a gente tinha muito medo, a gente tinha muito funcionário com medo de atender, de trabalhar, e a gente tentando entender, poxa, como que a gente faz? Porque você sabe que a gente não teve orientação nenhuma, né? Não. Era uma loucura. Era máscara, não era máscara. Sim. Então a gente foi se adaptando. Poxa, o que a gente faz? O balcão não tinha proteção. Aí vai lá, o que pode? Aí vidro? Não, vai no acrílico, põe máscara, põe luva. E foi lidando com o negócio ali. Vocês estavam perdidaços, tanto quanto também, nós aqui, também. os seres Os médicos estavam também. Teve médicos que não queriam atender. Realmente estavam com medo, não vou atender, nem com máscara. Aí com o tempo viu que não tinha como e tinha a clínica atendendo.
e voltaram ao atendimento. Eu tinha médicos idosos que tinham muito medo, tinha médico que vinha parecendo um astronauta. Sim. Mas sim, também a pandemia foi terrível para todo mundo, mas em relação ao negócio financeiramente para as clínicas foi um crescimento muito grande. Dá um número para mim, você entra na clínica sendo 100, você entra na pandemia sendo 100, sai quanto? 130, 140? Não, sai 200. Caceta, cara. Muito volume, muito atendimento. A gente tinha que pedir pro pessoal não vir com o acompanhante, ficar na parte de fora. Realmente foi muito grande. Mas então, eu quero dizer, o teu tamanho. Você entra na pandemia. Não, foi muito grande. Você entrou com 6 franquias. Ah, sim. Depois de 6. Ficando louco. A pandemia te pega com 6 franquias. Me pega com 6, 7 franquias. Quando termina a pandemia. E aí eu tava. E aí eu fazendo, eu falei, dei uma paradinha, falei assim, não, deixa eu tentar melhorar mais os processos aqui. E gente bateu na porta lá, querendo conversar na internet, procurando informação. Aí eu contratei uma nova pessoa para poder fazer essa parte de expansão, para atender esses interessados. E a gente saiu de 6, foi mais de 30 franquias vendidas no ano 2020. E aquela dificuldade, né? Para abrir unidade também era difícil, né? Contratar mão de obra então, na pandemia era muito difícil. Quanto tempo leva entre a decisão de legal, fechei o contrato contigo? Quanto tempo leva para estar funcionando o negócio? Digamos que começou... Desde a conversa. Tipo McDonald's, tá? Vamos encontrar o terreno, vamos botar o negócio assim, Da conversa, em média, o que leva? Uns 5 a 6 meses, dependendo, tem franqueado que leva um pouquinho mais, mas a média que a gente estima ali, vem de 5 a 6 meses, tanto da conversa com a gente quanto da montagem. Porque, como eu falei, é um imóvel, então assim, tem muita parte de construção civil, né? Que ele tem que adaptar o imóvel. E depois para montar todo o nosso choval é tudo muito rápido. Então, obviamente, a gente tem uma demanda grande de novos entrantes, mas que também vão inaugurar muito próximo um do outro. E então, assim, de 20 a 22 foi um crescimento muito grande. Você tem um perfil do teu franqueado padrão? Quem é um advogado de meia idade? É um padeiro que ficou rico? É um médico que quer ampliar Você tem um padrão de... Você sabe que é difícil, né? A gente fala assim, vamos desenhar uma persona de um interessado, uma franquia para colocar na internet, Não tem um perfil, sabe? A gente aquele que você acha que... Putz, esse cara vai decolar, ele é maravilhoso, não é? E aquele que você fica morrendo de medo se vai aprovar ou não, o cara é excepcional e agarra que ele vai muito bem, cresce muito. Eu tô rindo porque é difícil. As agências vieram falar comigo aqui, vou desenhar teu perfil. Saíram 4 perfis, né? Eu até brinquei na época, botei um chamava Santa Maria, o outro Pinta, o outro Nina e o outro Cabral. Cara, era uma loucura, cara, porque você desenha, se eu desenhar na tua frente aqui, vai sair um treco híbrido, cara, são um bicho de que ninguém entende o que é, né? Porque não tem. Mas você tem uma coisa que é padrão, quer dizer, o cara é empreendedor. Eu conversei uma vez, cara, eu não vou lembrar como é que era, mas era com alguém de franquia, que trabalhava muito essa questão de franquia, né? E ele falou, cara, na primeira conversa que eu tenho com o cara, eu sei se o cara vai ou não. Porque tem muito especulador. Tem cara que vem com muita grana, que quer montar um negócio. Mas eu não vejo brilho no olho dele. Eu acho que esse cara não é o cara que vai estar amanhã lá, levantando as máquinas no chão. E se vai botar, e se der, deu. Se não der, não deu. Esse cara não me interessa. O do brilho no olho me interessa, né? Então ele contando essa história de... O perfil do franqueado não é qualquer um que pode ser um franqueado. Não, né? Não é qualquer um. É o que o pessoal costuma falar. Não é investimento passivo, né? Passivo você deixa no banco lá, você ganha esse 1% aí e fica quietinho. Então é difícil, mas a gente consegue, obviamente, compreender e ver quem vai e quem não vai, né? Tanto que o pessoal da expansão, às vezes olha para mim e fala assim, não sei, hein? Vamos conversar um pouco mais. A gente tem costume de fazer uma aprovação desse candidato, a gente faz um comitê com ele. E lá é assim, se o cara não quiser comprar, ele não vai comprar também a franquia de jeito nenhum, porque a gente joga real. Então a gente quer saber a questão da família dele, se a família está aprovando, se ele vai trabalhar nisso. Porque tem gente, obviamente, que diz, eu vou trabalhar, depois não vai trabalhar. Tem gente que fala, eu não vou trabalhar. Eu falo, ok até um ponto, desde que você coloque alguém que seja muito bom, com dor de dono, que você pague muito bem, que tenha um percentual do seu negócio, porque senão não vai funcionar. Porque a gente briga, a gente até fala assim, mas você não pode fazer um investimento de R$1 milhão e deixar na mão de uma pessoa com um salário mínimo.
Fala, é pequeno, desculpa, ela não vai ter o interesse de fazer aquilo crescer. É o tal da dor de dono, da barriga no balcão, que o meu pai me ensinou. Eu falo muito para todos, eu falo. Sabe barriga no balcão? Tem que ter barriga no balcão. Não é barriga no balcão o resto da vida. Mas para pegar tirar do chão, o negócio, tirar decolar, do chão, sim. você trazer pessoas pro seu lado, que vão ser seu braço direito, que vai entender como você quer administrar aquilo lá e como tem que tratar o seu paciente, como tem que se relacionar com o seu médico, você tem que fazer. Porque eu transfiro know-how para você. Se você não replicar isso daí, não tem como. E vai ficar naquela bola toda vez tentando passar know-how para pessoa nova que você contratou. Então isso é muito difícil. Mas a gente, é difícil acertar, mas com o tempo a gente começa a acertar, entendendo mais quem são as pessoas. E a gente vai sendo um pouquinho mais seletivo, acaba negando um outro interessado em franquia que não tem sentido. Não basta ter dinheiro e dizer que quero fazer. Não basta, porque você viu, acho que aquele filme do McDonald's, do Ray Kroc, lá, né? Que ele fica bravo, que joga o hambúrguer no chão. Olha isso aqui, que o cara jogando golfe, é mais ou menos isso, né? Não dá, eu acredito sim, óbvio que dá pra gente ter pessoas, a gente fazer um investimento e ter pessoas boas, qualificadas para tocar aquele negócio. Mas não é qualquer um. Tem que ser uma pessoa que você vai brilhar o olho dela. Né? Então eu tenho franqueados hoje muito inteligentes que ele dão parte da sociedade. Por uma pessoa que ele vê que é competente, fala assim, ó, eu vou abrir esse negócio, você vai tocar isso aqui, é seu também. Você vai de acordo com o resultado do negócio, top. E dá certo, e beleza, funciona, e é um cara que consegue replicar com as unidades. Mas o franqueado mesmo que dá certo é aquele cara que compreende que ele precisa estar ali, com aquele conceito mesmo de estar entendendo, empreendendo o negócio dele, porque ele vai empreender, não tem como. Né? A franquia, ela replica um padrão ali de sucesso, que tem tudo para ser um sucesso, mas existe a gestão de cada um e que é muito particular. E é muito bacana que eu vejo franqueados que tem detalhes nas unidades dele, que isso não foge ao padrão, mas que é dele, que ele imprime. E que é ótimo, que a gente replica. E se não tiver lá, não tem como imprimir isso daí, né? Quando você sentou na minha frente aqui, para mim você era um gestor de clínicas, né? E agora me parece que você é um gestor de franquia. Hoje é mais franquia. Hoje eu sou mais gestor de franquia. Não é um gestor de clínica, né? Você botou alguém para cuidar das clínicas lá? Você tem você tem um pessoal técnico que cuida da clínica como clínica e você cuida da franquia. O Jamil é um dos caras que você conheceu aí. É o nosso diretor-geral ali, ajuda, ele também cuida da parte das franquias, mas também está sempre presente ali junto nas próprias. Mas a gente trabalha muito próximo das duas. As próprias são muito importantes para a gente está direto, tudo que eu faço, que eu vou colocar na franquia, eu faço primeiro na própria, faço os testes ali nela. Mas eu tenho, obviamente, gerentes, pessoas que tocam a operação para não estar lá. Mas sabe que quem conhece meu pai, ele até hoje, ele está todo dia, ele quer visitar as unidades, vai de carro, e vai de unidade em unidade, ele quer fazer aquela coisa do jeito que era antigo, e ele que vem às vezes com um olhar, o outro fala, tem tal coisa que está errado, precisa melhorar, e ele gosta muito disso, e eu faço questão de interessado da franquia lá, e ver ele em ação ali, porque ele gosta e faz uma diferença gigantesca. Então hoje eu já não consigo mais fazer isso, que eu tenho que ter esse olhar mais global aí do crescimento da rede. Vocês estão em que região? A maior parte das unidades hoje estão dentro do estado de São Paulo, mas a gente tem unidade no norte, no nordeste, no sul. E isso não é um problema para você? Se vier um gaúcho aqui e quiser montar... Não é um problema. Mas o que a gente fala tem que ter o olhar da região, né? Eu preciso de um franqueado, que ele brinca que é o sócio local, que ele tem que ter o olhar da região e entender se o negócio é viável na região dele. A gente não conhece todas as regiões do Brasil, a gente tem sistemas ali, softwares de geolocalização, que traz muita coisa pra gente, ajuda bastante, mas aquela coisa do cheiro, do faro, de entender que aquilo é possível ou não, eu preciso do franqueado também, né? Tanto que ele vem muito interessado em cidades pequenas, fala assim, olha, não acho que dá, parece que tem pouco médico, parece que a cidade é pequena. Aí eles explicam, não, mas a cidade ela é um polo, ela atende X mil pessoas e funciona, e eu sou colega de médico, não sei o quê. A gente precisa ter essa troca, esse bate-bola. Mas a gente tem várias cidades, mas a maioria ainda está dentro do estado de São Paulo. Você tem um número mágico de expansão? Existe um número mágico que o pessoal brinca na área de franquia, que o 100 é um número mágico para o negócio decolar assim, de uma maneira até mais vertiginosa. Mas o meu modelo de negócio é muito difícil de replicar. Então eu não posso vender alta quantidade de unidades aí à torta e direita, porque eu preciso de gente qualificada para ajudar a implantar essas unidades.
Mas a gente tem uma estimativa aí nos próximos 3 anos a gente chegar a pelo menos 200 unidades. E nas principais cidades a gente entende que tem sentido ter uma clínica. Quantas são hoje? Hoje eu tenho 60 unidades. 8 delas são próprias. Já é um volume interessante. Para o investimento, pelo modelo de negócio, né? Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui que estava me incomodando aqui. Ninguém entra numa clínica dizendo assim, ai, que legal, vim ver o médico. Legal você falar isso daí que a gente fala. Cara, tão feliz, vim no médico, que vida gostosa minha. O cara já chega lá, fudido, né, cara? Puto da vida, nervoso, né? E você vai ter que tratar essa pessoa, você vai recebê-la, vai ter que tratar, ela tem que... E, cara, ela já tá no limite, pra estar ali, ela já tá meio no limite dela lá, né? Isso exige um tipo de trato que é diferente. O restaurante não é assim. Sim. Né? Você tá feliz ali, né? Você tá consumindo. Eu vou comer. Você vai comer. Né? Por mais puto que seja, eu vim para um momento de prazer, eu vou comer, né? Ali não, cara, eu vim para me incomodar. Aliás, eu pagaria para não estar lá. Sim. Entendeu? Esse é o último lugar que eu quero estar, né? E quero sair daqui o mais rápido possível. O staff que está montado ali para atender esse tipo de gente tem que ter uma pegada diferente, cara. Não é um staff de restaurante, cara. É um staff que... Eu tenho que entender isso, cara. A dona Mariazinha chegou na minha frente aqui agora. Ela, pra mim, é só mais um chegando. Agora, ela ali, 100% da necessidade dela tá na mão daquela atendente naquela hora ali, né? Como é que você trata esse pessoal, treina? Onde você busca? A gente faz um trabalho muito forte. Eu sempre fui muito incomodado com atendimento no Brasil, de maneira geral. Sim. Então, eu sempre falei para todo mundo, falava assim, atenda os nossos pacientes como se você estivesse atendendo seu pai e sua mãe, que está doente. Você vai atender bem, você vai atender com carinho. E isso a gente consegue realmente replicar essa cultura de bom atendimento, de humanização na clínica, porque é algo que a gente fala constantemente. Olha, clínica não é aquela coisa passeio em frente, olha numa clínica, deixa eu fazer uma consultinha. Não vai. Né? Então a pessoa, normalmente uma pessoa que está com alguma angústia, uma dor, alguma coisa, uma preocupação, e você precisa entender, né? Você precisa ter essa empatia. E desde o começo a gente sempre pensou a estrutura, o projeto da Clínica da Cidade, para ser um ambiente que a pessoa não se sinta no ambiente hospitalar. Sim. Porque a gente sempre quis fugir do problema de atacar apenas a dor, né? A gente quer fazer de trabalhar preventivamente o nosso paciente. É um trabalho que a gente tem feito muito grande, que ele tenha vontade de ir na clínica. E a gente acaba percebendo isso de vários pacientes que acabam percebendo que aquilo é muito interessante, que o preço é bacana. Peraí, né? Vou me precaver, vou fazer os exames aqui. Acaba fazendo os exames e faz amizade com as nossas consultoras, leva bolinho, leva café. Então é um ambiente que ele é muito propício para a pessoa não sentir aquele incômodo de hospital. Porque o hospital é aquela coisa que a gente vai, a gente fica até com a mão assim meio, né? Onde põe a mão, né? Você quer chegar em casa, lavar a mão. Tô no meio do monte de gente a gente faz questão do ambiente da Clínica da Cidade não ser aquele ambiente de frio. Tem um ambiente quente. A gente pensa desde a luz, a luz quente, os detalhes que a gente tem do acabamento da unidade, dos móveis, tudo para trazer esse conforto para o paciente e todo esse trabalho que tem que ter na recepção. A gente sempre fala isso, olha, a gente tem falado muito que os nossos colaboradores são heróis da saúde. Fala assim, não é só o médico que está salvando, vocês também estão salvando. A partir do momento que você oferece uma consulta para o paciente, você fala, por que você não faz essa consulta? Por que você não faz um check-up? Já vai com o doutor com um check-up pronto, a gente tem vários tipos de pacote de check-up. Fala, você não está vendendo, você está salvando uma vida. Porque tem muita gente, muita história na Clínica da Cidade de pessoas que se curaram, descobriram algo gravíssimo que talvez não teria descoberto se tivesse dependendo do SUS. Sim. Mas a gente preza muito por esse clima dentro da unidade, e é legal. Quando você fala isso, a gente fala muito isso para o franqueado. Fala, clínica não é aquela coisa igual chocolate, passei, vou comprar. Mesmo que a moça olhe com cara feia para você, o importante é que você comeu chocolate, você foi comprar o chocolate, dê essa cara dela, eu vou embora. Agora na clínica não. Primeira vez mal atendido, eu não volto mais. E a gente faz isso também transparecer pro médico. Pro médico entender que o conceito da Clínica da Cidade é essa humanização, esse carinho, esse cuidado com o paciente. E o que é legal, que você falou assim, obviamente não adianta só ter dinheiro para a franquia. O meu franqueado precisa comprar o conceito. Ele precisa querer fazer isso. Porque a gente fala que tem um propósito muito legal. Então assim, ganhar dinheiro com propósito é bom demais. Né? Então assim, você tem que querer, você tem que gostar de pessoas. Né? Se você tiver nojinho, não dá para você ter uma clínica médica, não dá para você tratar pessoas. Né?
Então a gente tem uns franqueados que abraçam muito isso, sabe? Então tem franqueado meu que vai, conversa com o paciente, senta na recepção, às vezes entrega uma oração, uma franqueada entrega oração, pergunta como é que tá, o paciente volta, e aí, como que tá fulano, melhorou, foi no médico, e aí... Então é um clima... Humanizando, né? E é um clima que não é aquela coisa cara do hospital. Foi muita questão disso. Você tocou num tema lá atrás que eu falei, guarda que nós vamos falar um pouco mais na frente lá, né? A questão lá você está com muito atendimento psiquiátrico agora, né? Isso é função da pandemia. Sim. Foi depois dela, o mundo entrou em parafuso, ficou paranoico, tá cheio de gente aí com problema mental, né? Era até uma outra coisa que a gente estava conversando lá atrás, eu me lembrei e vou falar com ele depois, que a cada dia que passa, surgem 10 ou 15 ou 20 diagnósticos novos de coisa que eu nunca pensei que eu tinha. Então, e atrás vem um remédio novo. Exato. E aí vem um tratamento novo. Quer dizer, isso é uma indústria que não para de crescer. É que nem aquela história que o cara fala, você é um cidadão honesto, mas se eu botar o imposto de renda em cima de você, eles vão descobrir alguma merda que você nem sabia que tinha, mas vão achar, né? Mas voltando para essa coisa do psiquiátrico, né? Essa demanda veio... Vocês notaram isso? Começou a gente chegar lá e pedir... como é que foi? De onde veio? A demanda era baixa. Eu acho que até antes da pandemia, não sei se você sentia isso, existia um certo preconceito com o psiquiatra. Um psiquiatra na cabeça das pessoas era uma coisa de médico de louco. Louco ir. Né? Sim, né? Sim. Então existia esse conceito, né? Ou a pessoa não aceitar que ela está com depressão e também não quer ir no psiquiatra. E eu acho que a pandemia trouxe as pessoas tiveram talvez acho que esse autoconhecimento de que elas precisam de ajuda e esse cresceu assim absurdamente de todas as unidades, não tem região específica, em todas as unidades ela está dentro dos top 5. Eu tenho as unidades em Campinas são 6 unidades. E é interessante que tem lugar que ela é a segunda especialidade, tem lugar que ela é a terceira, tem lugar que ela é a quarta, mas tá dentro das 5. Acho que as pessoas tomaram esse conhecimento, né? Entenderam mais o que é isso, talvez a pandemia foi uma coisa muito louca, né? A tua tese é que vamos falar, não é loucura o termo, mas eu vou falar loucura, que assim a gente bota tudo num saco, mas não é loucura o termo, tá? A tua tese é de que a loucura sempre esteve aí. As pessoas é que passavam batido. De repente, com a pandemia, elas sacaram que, pera um pouquinho, cara, eu preciso tratar isso, né? Mas a loucura estava lá. Não foi a pandemia que deixou o cara malucado. Eu acho que teve um pouco, né? Eu acho que teve um pouco. As pessoas, todo mundo saiu de um pouquinho machucado por essa pandemia, foi uma experiência... Por família, de perder familiares, Sim. eu perdi. Então todo mundo sentiu isso. Foi uma coisa difícil. Sim. E eu acho que as pessoas tomaram mais conhecimento de que é uma especialidade que a gente precisa tratar. Saúde mental é extremamente importante. Aliás, eu acredito muito que se a saúde mental não está boa, o resto do corpo não vai estar também, né? Sim. É onde vai te afetar. Eu acho que as pessoas tomaram mais conhecimento, foram mais atrás de informação. Eu não me lembro exatamente se na época estavam falando muito disso. Mas realmente, assim, é uma quantidade gigantesca de pessoas procurando psiquiatria. Tem uma psicose aí, cara. Tem uma psicose no mercado. E também não é difícil entender porquê, né, cara? Basta você... Liga o telejornal hoje à noite e acabou, muito conteúdo, né? Tem uma máquina te enlouquecendo lá. A gente recebe muita informação. E fazendo uma coisa que para mim é a mais perniciosa de todas, né? Que a gente viveu isso claramente no começo da pandemia. Eu me lembro da discussão que nós tivemos naquela época. Olha, cara... Nós vamos fechar por 15 dias, né? Fique em casa por 15 dias que até ela passar. De repente, não, é mais 15. Aí tem mais 15, já era 45. Chega um momento em que os caras tiram qualquer perspectiva da frente da gente. Não tem mais um horizonte. Quando você me dá um horizonte de 15 dias, de 20, de 30, 120 dias, não importa. Você indica para mim o seguinte, olha, nós estamos num problema que tem um fim. O fim está daqui a 120 dias. Puta, isso me dá toda a esperança do mundo. Eu tenho que chegar vivo até lá, né? Quando você não me aponta esse fim, ou seja, eu não sei quando vai voltar, eu perdi a esperança, cara. Não tem mais propósito. Eu não sei o que vai acontecer. E aconteceu na pandemia. Eu acho que isso aí pirou. Com certeza. Muita gente. Mundo, né? Pirou muita gente. Né? Tudo muito difícil. E eu com filha pequena na época, que teve que parar de ir na escola, que não consegue entender o que está acontecendo.
eu fico lembrando da dó, né, gente? Eu lembro minha filha pequenininha com uma máscara. Aí foi pra escola com máscara. Sim. E eu tinha que brincar no parquinho com máscara. É uma coisa muito louca, né? Sim. Então isso realmente afetou a população como um todo. E o que é bacana é que a gente tem uma psiquiatria com preço extremamente acessível. Psiquiatria a gente sabe que é uma consulta cara. O que é preço? Dá um número para mim. Olha, em média, porque depende muito de cada unidade, de cada região. Sim. Mas em média, em torno de 150, 180 reais, uma consulta de um psiquiatra. Tá bom demais, Né? cara. Esse número é excelente. A gente fala assim, foi comer um lanche, né? Hoje a gente vai comer um lanche, coisa de um lanche, os né? Os números que eu vejo hoje, cara, bate num médico particular. Tá, maluco. É $1.200, é 1.000. O baratinho é R$800. É verdade. Claro, eu tô conversando com você e estou em Moema, em São Paulo, tá? Provavelmente deve ter alguém ouvindo a gente aqui lá no interior da Paraíba. Não vai ser o mesmo valor lá, né? Mas isso é um impacto gigantesco, cara. O custo da saúde tá uma coisa absurda. Por outro lado, é uma demanda gigantesca, né? E eu tinha uma curiosidade. Você não é procurado por governos, pelo prefeito de uma cidade para dizer, cara, eu preciso de uma clínica lá? Eu tenho que montar uma clínica na minha cidade? Não venha... Eu não entendo por que o poder público ainda não enxergou o quanto é importante, o quanto ajudam uma clínica da cidade nas cidades. Cara, se eu sou prefeito de uma cidade de 50 mil habitantes... Pois é. Eu quero ser o primeiro a trazer você para lá. Mas é particular, né? Ele não pode dar particular, ele tem que oferecer pelo SUS. Mas a gente ajuda tanto a cidade. Imagina o que a gente desafoga um SUS, claro, ou um posto de saúde, com as consultas, ou com os especialistas que você não consegue chegar. Porque dentro do SUS você tem toda uma trajetória para chegar até um especialista, né? Sim. Primeiramente você vai com o clínico geral. Sim. Aí o clínico geral, identificando alguma coisa, ele vai te pedir um exame, aí você tem aquela fila do exame. Depois do exame, ele vai te falar, agora entendi, você vai para tal especialista, vai para a fila do especialista. A gente corta isso totalmente. Então, assim, a clínica vai falar que na mesma semana ele passa numa consulta. Se não tiver no dia, a gente... Porque se tiver no dia, a gente ainda marca para ele. Você está reduzindo o custo Totalmente. Da saúde pública barbaramente, cara. A saúde pública os governos poderiam ajudar esse modelo de negócio, né? Um subsídio para esse tipo de negócio. Subsídio para a área de saúde deveria ter e não tem. Vou incentivar o empreendedor da minha cidade. Exato. Moçada, eu vou ajudar você a chegar, vou dizer alguma coisa, mas vou estimular para que você fosse levado. Porque esse modelo aí, a gente vê tanta discussão que a saúde é uma carência, não tem médico no interior, os médicos não vão para o interior, de repente um modelo como o teu... Exato, traria médico para o interior, né? A gente vê grandes subsídios para muita indústria, muita gente que não precisa, e subsídio na área de saúde não existe. Então acho que precisava ter esse olhar aí com carinho do poder público mesmo. Qual é o projeto aí? O que vem pela frente? O que vocês estão armando? A gente tem trabalhado... Você botou teleatendimento lá, de alguma forma assim? Não? Teleatendimento a gente botou na época da pandemia, depois a gente voltou um pouquinho atrás, porque eu falo que o meu público, eu brinco que é aquele que ainda vai na lotérica pagar uma conta, tem medo de pagar ainda no celular. Então, como eu tenho uma consulta com preço acessível, a pessoa prefere a consulta presencial. Eu quero um médico pelo médico. Que me cheire o bafo. Exato, ele quer. E ainda isso é diferente, não tem como, não é qualquer especialidade que vai pela telemedicina. Mas a gente está implantando agora um novo modelo de telemedicina, que a gente chama de saúde digital dentro da clínica, que a gente quer também fazer da parte híbrida. A gente quer fazer o quê? É trazer a tele, do médico na tele, mas a pessoa está presencial. Porque nem todo mundo tem uma boa internet, nem todo mundo vai ter um celular compatível para aquilo lá. Então, se esse nosso paciente está precisando de um especialista que eu não tenho ali naquele momento, ou não tenho na cidade onde eu tenho essa clínica, ele pode vir fazer pessoalmente essa consulta na clínica da cidade, com o médico via tele. E a gente também está trabalhando muito o conceito de inteligência artificial, até perguntei para você, na relação de edição. Então, a gente está tentando entender como que a gente consegue melhorar processos aí, inteligência, nesse modelo de negócio, para a gente trazer mais agilidade para os pacientes, oferecer mais, né? E entender também, que eu acho que é muito importante, são os dados. A gente tem muito dado, a gente tem muito... O nosso prontuário é um prontuário eletrônico. Então, tem muita informação ali para a gente conseguir extrair mais informações dos nossos pacientes, que tipo de doença que a gente tem em cada região, o que é mais receitado ou não. Então a gente tem trabalhado isso, a gente fez um BI agora muito robusto para toda a rede, falo que é um cockpit.
se pôr numa tela igual aquela sua lá, ou ele consegue saber exatamente tudo que acontece na unidade dele, quem são os médicos, os atendimentos. O secretário de saúde de Campinas chama você lá e fala, vem cá, me dá o perfil da minha cidade aí, você tem tudo na mão, né, cara? Tem, porque eu atendo a população, né? Eu atendo a população e de A a Z, a gente não é só... Por isso que eu nunca falei clínica popular, porque a gente tem tudo. Sim. Então eu atendo também aquela pessoa profissional liberal. Se eu não atendo a pessoa do plano de saúde ou que tem condições, normalmente ela não pagou um plano para o pai e para a mãe e traz o pai e a mãe. A gente acaba atendendo todo mundo. Legal. Expansão, como é que é? Só para a gente chegar no final aqui. Você está indo para onde? A gente está... São Paulo, São Paulo capital. São Paulo, você já tem? São Paulo capital tem aqui também aqui na região do ABC. Quantas? Eu tenho 2 unidades em São Paulo, que é em Bela Vista e Vila Mascote. Ok. E eu tenho unidades na região, tem Osasco, tem Guarulhos, tem Barueri, depois vai espalhando. É uma região prioritária para você? É uma região importante, mas São Paulo também necessita também de um bom empreendedor. Rio, você tem alguma coisa no Rio? Rio de Janeiro tem unidades lá também, tem unidades no Rio, tem Niterói, São Gonçalo. A gente foi crescendo nessa região, a gente conseguiu agora atingir a Espírito Santo. Legal. Já abrindo 2 unidades lá. E aí já tem algumas mais afastadas, Norte, Nordeste. Então tem Recife, tem na Bahia, tem em Piauí, eu tenho em Palmas, uma unidade lá que super bem com uma médica nossa, uma doutora que está empreendendo. Legal. Muito bem, fiquei interessado, cara. Quero ser seu paciente da sua clínica, quero investir na clínica, quero montar uma na minha região. Qual é o caminho? Me dá as pedras, como é que eu acho vocês? Pelo site clinicadacidade.com.br ele vai achar ali um seja franqueado. Sim. Ou pode acessar, que é o nosso nome conjunto de Clínica da Cidade de Medicina Acessível, né? Então se ele acessar medicinaacessível.com.br, ele cai numa página nossa de um seja franqueado. Tem umas informações ali mais básicas sobre o conceito, um formulário para ele preencher. E aí ele tem um contato dos executivos que vão conversar, explicar o modelo de negócio para ele, que passa desde ele vir até Campinas, conhecer nossas unidades, conhecer essa estrutura nossa, a gente fazer essa entrevista com ele, no interessado em levar um modelo que ainda grande parte do Brasil não tem. Tem um monte de praça interessante disponível para crescer a clínica da cidade, aí levando esse propósito aí de dar saúde para o brasileiro que tanto precisa. Em rede social vocês estão como @Clínica da Cidade. @Clínica da Cidade, @Clínica Franchise, e os franqueados também, as unidades da cidade também tem o Clínica da Cidade, o nome da unidade dele. Legal, cara, que baita aventura essa aí. Espero que vocês expandam, cara. Esse é o tipo tem uma contribuição social no trabalho que você faz aí que é gigantesca, né? Independente do business, né? Exato, é um negócio negócio do business do dinheiro, tem um impacto na sociedade que é um negócio brutal, cara. Brutal. A gente acaba, às vezes, até nem entendendo nem a grandiosidade disso. Por isso que eu volto a bater aqui, cara. Eu queria que a prefeita de Bauru chamasse vocês e falasse, cara, me bota 3 aqui na cidade. Eu não posso fazer, mas eu dou... Alô, empreendedores, botem aqui. Né? Já tem? Já tem uma lá em Bauru? Legal. Bauru é minha terra. Bauru é uma cidade muito bacana. Tem de uma região grande ali também. Maravilha. Legal, cara. Valeu, muito obrigado pelo papo aqui. Boa sorte a vocês, viu? A expansão está aí e nós estamos aqui à disposição. Também estamos à disposição. Um abraço.